Ô, Jair, Tudo bem? sobre o time naturalmente sendo revela, a gente estava perguntando aqui se sobre o goleiro você pode revelar. O Jefferson não estava bem, mas se é, enfim, se já tem definição. O Jefferson ainda segue fora por conta do departamento médico. Bom dia, Jair. Está fora o jogo. Bom dia. Bom dia. Você falou já que vai poupar, né? A gente sabe que vai poupar alguns jogadores. Dá para... vai ser uma coisa mais mesclada ou vai ser um time totalmente alternativo? Assim? Até porque tem muitos jogadores que estão pedindo passagem, tem os reforços que chegaram, seria uma oportunidade para testá-los também, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Segue a dúvida, segue a dúvida. Segue a dúvida. Beleza, Jair? Tudo bem. Como deixar de fora nessa questão desse histórico dos últimos 4 jogos, né, ter perdido 2 em casa, tentar bloquear totalmente isso e ficar sem pressão contra o Cruzeiro fora de casa? Já está bloqueado e a gente buscar voltar a vencer. Só isso. Esquecer e tentar voltar a vencer. Jair, queria te fazer uma pergunta aqui, até de uma pauta, aqui a parte que me pediram para fazer. Em 14 gols, quanto à questão de falta, né? Gols de falta. Foram 14 gols somente nesse Campeonato Brasileiro, em 446 gols marcados, né? E aqui no Botafogo, um gol de falta contra o Vasco, que foi do Vitor Luiz, né? Queria saber de você por que está acontecendo isso, se, essa escassez de gols, né? Nesse número tão grande de gols, de 446, somente 14, né? De maneira ampla, se você pudesse fazer esse comentário também, aqui no Botafogo, se é realmente falta de jogadores de qualidade na cobrança, ou os clubes não estão priorizando as cobranças de falta, o que você atribui, né, esses números de gols de falta? Um fato, acho que também vale a pena a gente complementar, na verdade, a situação dos pênaltis também perdidos, né? Muitos pênaltis perdidos. E a falta, eu acho que cada vez mais os treinadores falam para evitar falta próxima à área também. Mas também a falta dos cobradores, né? Daqueles exímios cobradores, né? A gente chegou o Valência hoje que bate bem, apesar dele ter feito aquele chute lá no último jogo que foi bastante longe, mas é um cara que cobra muito bem nos treinos. Mas você vê que tem uma carência, sim. Acho que não só o Botafogo, mas vários clubes, por isso essa situação vem caindo, né? Daquele exímio batedor. Acho que estamos devendo no país essa situação, acho que por isso o baixo número. Bom dia. Bom dia. Como é que vai ser enfrentar o Sassá no domingo, reencontrá-lo? O gostoso do futebol é que você consegue rever amigos, pessoas que você trabalhou há muito tempo, né? Aconteceu com o Cuca, vai acontecer com o Sassá. É a mesma situação, caras que fizeram parte da sua vida e agora defendem outro clube, né? Vai ser legal reencontrar um grande amigo, uma pessoa que faz parte da minha história aqui dentro do Botafogo. Embora ele tenha saído daqui meio magoado, não? Será que o fato do Sassá ter saído do Botafogo com uma certa mágoa não vai fazer com que ele venha com mais garra contra o ex-time? Aí essa pergunta teria que ser feita para ele, né? Se você falou que ele saiu magoado, eu não posso responder por ele. Aí essa pergunta é para ele, não para mim. Você disse que o Jefferson não joga, mas você confirma o gatito do gol? Sim. Conseguiu pegar uma, viu, Marcelo? Foi mais esperto. E no caso do Valência, por exemplo, que acabou de chegar, ele está aí na tua cabeça como um possível titular a ser poupado ou um cara que precisa ser testado para uma competição importante que vem por aí? As duas coisas. Tem possibilidade das duas coisas. Dele ser testado, dele um possível titular. Meu Deus, mas que treinador mais misterioso. A gente estava conversando aqui antes. Marcos Vinícius. Existe alguma questão contratual que impeça o Marcos Vinícius de jogar contra o Cruzeiro? Que eu saiba, não. E qual é a situação atual do Arnaldo? Você pretende contar com ele? Transição quando? ainda. E Transição. tem uma previsão de quando você pretende Não, contar? ainda a data certinha não. Mas já tá na transição, foi liberado pelo departamento médico, está entregue
ao departamento de preparação física. Ainda não está com a gente, não. Estou fazendo várias, vou só fazer Tranquilo, uma, na tranquilo. verdade. Porque não tá pouco prolixo demais. O assim, Caco né? tá morrendo de fome, hein? Foram 8, né? 8. Não, Jair, é o seguinte. E hoje a gente está em maior número. Ó. Não mexe com a gente, não. Ó. 2, 4, são 5. Vocês vêm de 2 derrotas com o time principal. Tem o Emílio lá atrás ainda. Tem o Giovão. A gente está Botafogo vem de 2 derrotas, com força máxima dentro de casa. E agora vai jogar fora com um time misto, um time totalmente alternativo. O que esperar desse jogo? Primeiro, passar a borracha nessa situação ruim. Foi ruim, mas já passou. E agora buscar num novo momento uma grande vitória, respeitando a forte equipe do Cruzeiro, mas vamos buscar a vitória. O fato de ser com um time alternativo, fora de casa, não te deixa apreensivo? Sim, preocupa. Preocupa, mas é o preço que tem que se pagar, né? É aquele risco calculado, por conta de uma grande final que nós temos na quinta-feira. Lógico que preocupa. Ao longo acho que depois do último jogo você disse que via como uma certa tendência o time visitante vencer. E aconteceu, né, mais na rodada, né? Vocês lembraram de mim, né? E agora você acha que isso fica a favor do Botafogo? Tomara, né? Tomara, mas mas eu vejo uma tendência, sim. Né? Aconteceu com o Vasco Cruzeiro, assisti o jogo, né? Então é uma tendência. O Atlético venceu bem jogando em casa, mas se você pegar aí bastante visitantes venceram o São Paulo, a forte equipe do São Paulo perdeu para o Coritiba em casa. É mais uma tendência, é uma situação que a gente tem que como a gente está falando das faltas, né? É uma tendência, os pênaltis, de vez em quando muda algumas coisas no futebol. Eu vejo esse ano essa tendência dos visitantes vencerem. Jair, você ganhou algumas opções recentemente ali no meio de campo, né? Os jogadores ali na armação. Saíram o Montijo e o Camilo, mas aí chegaram o Marcos Vinícius e o Valência. A gente ainda viu pouco eles em campo, assim, para você com certeza ver mais, conhecer eles mais. São jogadores que podem atuar também pelos lados do campo, fazer aquela de segundo atacante como extremos. Você pensa em usá-los em algum momento, até para ganhar mais opções por ali, que você está com muitas opções ali no meio. Sim, mas assim, não seria característica muito assim. Eles são mais meias mesmo. O Marcos até já fez no Cruzeiro também, mas ele ainda não, ele mesmo vê que ele não está no seu melhor ápice físico, então e jogar pelo lado requer muita aptidão física, na situação de bate e volta, de ter que recompor, marcar. O Léo já é mais forte também, mas eu ainda conheço pouco assim do que ele pode me proporcionar dentro do campo, então é uma situação dele precisar jogar para a gente ver se ele tem essa característica também. Isso requer um tempo, então isso para você, eu volto naquela situação do treinador precisa de tempo por conta dessas situações que a gente tem que ver a característica, que a gente conhece quando você conhece o jogador realmente, quando você trabalha, né? Quando você olha jogando ou você analisa nessas plataformas que nós temos de contratação, é bem diferente. Então, isso requer um tempo para eu poder te dar essa resposta mais precisa. Tem que esperar mais um pouco ainda. Ô, Jair, independentemente de quantos não titulares forem jogar, queria que você falasse, contra o Corinthians, por exemplo, foi um time bem misto e você mesmo falou, né? Quase que sai com um ponto. Contra o Atlético Goianiense, um time praticamente todo reserva, um ponto também. Queria que você falasse, porque é claro que esses jogadores são hoje reservas, mas eles querem ser titulares. Como é que você trabalha o estímulo para eles, eventualmente, até começarem jogando uma partida mais decisiva, né? É verdade, porque o jogador quer mostrar para o treinador que ele tem a condição de ser titular. Mas, automaticamente, é o que eu falei com eles hoje. Eles não podem esquecer o coletivo e botar o individual na frente, porque eles vão atrapalhar muito
o time. Então, eles têm que mostrar para o treinador dentro de uma organização, dentro de um jogo coletivo, que eles podem fazer parte do time titular. Mas isso motiva os jogadores, né, que eles querem mostrar. Então, automaticamente, você perde no entrosamento, mas ganha na motivação desses jogadores estarem brigando pelo seu espaço no time principal, que é mais que normal. Isso que a gente quer. Só que não pode ser de maneira individual, que atrapalha o coletivo e automaticamente atrapalha o time. Então, é assim, de maneira organizada, de maneira coletiva, nós temos que buscar o nosso melhor para fazer um grande jogo, e assim você pode pensar valores individuais dentro de um bom jogo coletivo. Pegando, cara, na resposta do Marcos Vinícius e Léo Valência, que os dois têm característica mais de jogar pelo meio. Então, no esquema atual, seria difícil ter os dois como titulares, né? Já que os dois jogam mais pelo meio, ou não? Você pode jogar no quadrado, né? Você pode jogar com 2 meias. Pode fazer 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Pode ser. Aí teria que mudar. Teria que mudar. Beleza? Valeu.